Vamos lá então? Voltando aqui então, iniciando o estudo do parágrafo terceiro, que é chamada cláusula de equiparação. O que vem a ser essa cláusula de equiparação? Então veja, aqui no parágrafo terceiro, ah, o legislador vem nos dizer o seguinte: equipara-se a coisa alheia móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Opa, então engana-se quem acredita que a coisa ali é móvel, é somente essa coisa palpável aqui que nós podemos pegar. Na verdade, a coisa ali é móvel também tem algumas equiparações previstas aí no parágrafo terceiro. O exemplo que ele já traz aí é a energia elétrica, mas ele deixa margem para outras energias que tenham valor econômico. Professor, que outras energias têm valor econômico além da energia elétrica? Porque esse negócio de energia elétrica, eu já ouvi realmente que tem uma história de gato, né? Que a pessoa puxa ali do fio e que isso aí realmente era furto. Isso aí eu já sabia, né? Novidade nenhuma. Pessoal, existem outras energias mecânica, térmica, radioativa, qualquer outra que tenha valor econômico. E olha que interessante, energia genética. Assim, energia genética, gente. Pessoal, eu vi uma questão de concurso público que dizia o seguinte, uma questão de um concurso público para promotor de justiça no estado de Minas Gerais. Uma questão já antiga, isso lá pelos idos de 2005, por aí. 2006, eu era criança nessa época. Então veja, a pessoa pegava, entrava numa fazenda com uma égua transportada ali na carroceria de um caminhão, colocava essa égua para dentro do curral para cruzar com um cavalo reprodutor, desses que são caríssimos ali para cruzar com outras fêmeas, né? A reprodução deles, o cruzamento, são cobrados caríssimo porque o material genético dele é caro, né? Por conta da raça, e cruzava essa égua e depois essa égua era reembarcada no caminhão e quando estavam tentando sair da fazenda eles eram abordados pelo proprietário que chamava a polícia, etc. E a questão perguntava que crime havia sido praticado, se havia crime ou não, e se esse crime, caso houvesse, estaria consumado ou tentado. E a resposta era crime de furto. Furto consumado. Mas que furto de quê, professor? Que coisa ali foi subtraída? A energia genética. Então, é uma energia que tem valor econômico. Tá? Uma energia que tem valor econômico. E o crime estava consumado ou tentado? Estava consumado porque essa energia já havia se perdido. Não havia mais como recuperar a coisa. Tá? A coisa já estava perdida. Professor, então a questão do gato net, a questão de sinal de internet, a questão de TV a cabo, é a mesma situação também? Porque ela tem valor econômico. Eu pago para poder ficar usando a energia, o sinal da net, da Sky, o sinal de televisão, sinal da internet, né? Da Wi-Fi do vizinho. Né? Então e aí, como é que fica isso? Vejam, existiu uma discussão a respeito disso na jurisprudência, a respeito dessa questão de se havia realmente a figura do furto equiparado aqui, porque essa energia seria uma energia de valor econômico, tá? Mas a conclusão que se chegou afinal, pessoal, foi de que essa energia ela não é energia equiparada aqui à coisa ali móvel, porque ela não se esgota. O sinal de TV, o sinal da internet são ondas eletromagnéticas que estão à disposição e que se forem usadas, mesmo que por todo mundo ao mesmo tempo, não vai se esgotar, não vai ter um colapso, não se esgota como energia elétrica, como a água, como energia genética, como energia radioativa. Tá? Então veja, tem até valor econômico, é cobrado para se usar, mas não tem a possibilidade de esgotamento. E por isso o STF já entendeu que o uso de TV, de sinal de TV a cabo seria atípico. Haveria aí uma analogia em malam partem, uma analogia para pior, se eu equiparasse o sinal de canal de TV a cabo à energia por equiparação, a coisa alheia por equiparação aqui na forma do parágrafo terceiro. Tá certo, pessoal? Então foi a segunda turma do STF que julgou a respeito disso aqui e entendeu, tá, que essa conduta seria atípica. Tá? Existe até uma divergência do STF com o STJ em relação a isso, porque o STJ entende em sentido contrário, que é uma radiação eletromagnética e que teria valor econômico, e que seria uma interpretação que estaria ampliando o conceito de acordo com nossa evolução tecnológica, e que não haveria nenhuma essa ampliação desse conceito, não seria a analogia em malam partem. Então vejo que aí há uma divergência de entendimento do STF, que considera como atípico esse comportamento, e
o STJ, que considera que realmente é só uma mera interpretação ampliativa aí, que não haveria analogia em Malam Partem e esse comportamento seria típico, tá certo? Uma coisa que o autor não traz aqui, que eu vislumbro, é que, embora não se trate de furto, essa discussão se é furto ou não, para mim seria irrelevante, porque ao menos haveria ali o crime de estelionato. Alguém que pega o sinal de internet do vizinho ou de uma operadora sem ter o contrato realmente, alguém que usa o sinal de TV a cabo, ela estaria obtendo vantagem lícita em prejuízo alheio mediante um artifício, ardil ou algum meio fraudulento, de modo que esse seu comportamento poderia ser tipificado como crime de estelionato. Nós vamos estudar o crime de estelionato ainda no artigo 171. Tá bom? Subtração de água também seria uma forma de energia mecânica que se enquadraria aí nessas figuras equiparadas do parágrafo 3º. Tá bom? Então, entendido aqui, gente? Tranquilo? Vamos seguir adiante. Vamos falar das qualificadoras, que nós temos um conteúdo relativamente grande para ver. Vamos ver se a gente consegue, nesse bloco, ou no máximo em mais um, esgotar as qualificadoras. Então vamos lá para as formas qualificadas. A começar pelas formas qualificadas do parágrafo 4º. Vejam, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa, se o crime é cometido. Primeira hipótese, então. Inciso 1º, destruição ou rompimento de obstáculo. Então, o inciso 1º do parágrafo 4º traz a primeira hipótese de qualificadora, que vai elevar o patamar da forma simples, que era de 1 a 4 anos, para um patamar de 2 a 8 anos. Então, a primeira hipótese, destruição ou rompimento de obstáculo. Então, veja, esse obstáculo, essa destruição ou rompimento de obstáculo, é qualquer forma aí de arrombamento, degradação, rompimento, fratura, demolição, destruição total ou parcial de alguma coisa que é colocada ali, ou construção, que é colocada para evitar o acesso à coisa que vai ser subtraída. Tranquilo? Isso é importante. Rompimento ou destruição de obstáculo craseado à subtração da coisa. Então é algo que é colocado entre o agente e a coisa a ser subtraída, como forma de impedir o acesso à coisa. Professor, por que está falando isso? Pessoal, vejam bem. Porque se o rompimento, a destruição é da própria coisa que vai ser subtraída, eu não terei essa qualificadora. Então é a parede, é o cofre, é o cadeado, é o portão, tá? Que eu estou rompendo, destruindo, tá? Teto, porta, janela, para poder ter acesso à coisa, tá certo? Se a violência ali é empregada contra a coisa que vai ser subtraída, eu não tenho esta qualificadora. Isso gerou um pano para manga, sabe por quê? Vou dar um exemplo para vocês, como fica uma coisa desarrazoada, desproporcional, uma coisa ilógica. Digamos que eu, querendo subtrair algo que está dentro de um veículo, antigamente tinha toca-fitas, né? Não é do meu tempo isso aí, eu era criança nessa época do toca-fita. Mas digamos que tem uma bolsa, um laptop dentro, vamos ser mais atualizados, mais modernos. Um laptop ficou deixado no banco de trás do carro. O indivíduo, o agente, querendo subtrair aquele laptop, quebra o vidro ou arromba a porta para pegar o laptop. Ninguém tem dúvida que ele está praticando um crime de furto qualificado pelo rompimento ou destruição de obstáculo à subtração da coisa. Tranquilo? Perfeito. Ele rompeu aquela barreira, destruiu uma barreira para ele poder acessar a coisa, de modo que há claramente a qualificadora. Agora imaginemos que esse camarada arrombou a porta ou quebrou o vidro, não com o intuito de subtrair algo que estava dentro do carro, mas para subtrair o próprio carro. Então vejam, nessa hipótese, como havíamos falado, o carro, ele está subtraindo o próprio carro, ele destruiu parte do próprio carro para subtrair o próprio carro. A gente não pode falar, à luz do princípio da taxatividade, da legalidade, que ele está rompendo ou destruindo um obstáculo para a subtração da coisa. Ou acraseado, não é isso? A subtração da coisa. Fazendo uma análise da literalidade dessa qualificadora, destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Falamos que é o obstáculo que se coloca ali entre o agente e a coisa. E ele precisa destruir ou romper para acessar a coisa que quer subtrair. De modo que, se ele destrói, ainda que parcialmente, a coisa que ele quer subtrair, eu não teria essa qualificadora. E aí vejam o contrassenso. Aquele camarada que quebrou a porta ou o vidro para pegar o laptop responderia pelo furto qualificado. Parágrafo 4º, inciso 1º. A pessoa que rompeu a porta ou quebrou o vidro para levar o carro responderia pelo furto simples. Então houve uma divergência entre duas turmas
né? O tribunal, o STJ no caso, é formado por turmas. Então a quinta e a sexta turmas, que são as turmas que atuam na área criminal, divergiam a respeito desse ponto. Uma das turmas dizia que seria um contrassenso. Então vamos fazer o seguinte, esse cara que rompeu o obstáculo para subtrair algo dentro do carro, responde por furto simples também. Porque se ele rompesse esse obstáculo para subtrair o próprio carro, né, ficaria um contrassenso, ele tem uma pena mais branda, levando um bem de valor maior, do que aquele que quebrou o vidro para subtrair algo que estava dentro do carro. Tá? Mas isso foi solucionado na terceira sessão, que é a reunião dessas duas turmas, chegou a firmar um entendimento que é isso mesmo, não tem jeito. Vai ficar esse contrassenso. Se eu quebro o vidro ou a porta para subtrair algo que está dentro do veículo, eu respondo por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Se eu pratico a violência contra a própria coisa ali, ou seja, quebro o vidro ou a porta para levar o carro, eu respondo por furto simples, tá certo? Esse é o entendimento que ficou consolidado aí pela terceira sessão do STJ. Aplica-se o princípio da insignificância quando o furto é qualificado pelo rompimento de obstáculo? De novo eu falo para vocês, não há uma regra para falar para esse caso aqui se aplica o princípio da insignificância, esse aqui não. Há divergência o tempo todo nos tribunais, no STJ e no STF. Às vezes tem decisões dizendo que cabe reconhecimento de princípio da insignificância para crimes contra a administração pública, para crimes ambientais. Às vezes eles dizem que não. Então, precisa conhecer a jurisprudência para saber exatamente em que situações há esse reconhecimento. Mas já houve reconhecimento do STF, tá? Em uma das turmas do STF, reconhecendo o princípio da insignificância, mesmo o furto tendo sido qualificado pelo rompimento de obstáculo. Aqui, um caso de habeas corpus, que ele aplicou o princípio da insignificância na hipótese que um paciente, né, que é o paciente do habeas corpus, o agente do furto no caso, subtraiu um carrinho de mão, 2 portais de madeira avaliados em R$ 180. Então houve rompimento de obstáculo porque ele arrebentou o cadeado para se evadir do local, para subtrair a coisa. Então entendeu aqui que neste caso, mesmo sendo qualificado, e embora aparente ser algo de maior gravidade, de maior reprovabilidade por se tratar, não fosse isso, não era furto qualificado, é justamente qualificado porque o legislador entende que naquela hipótese é uma situação mais grave, mas nesse caso, no caso concreto, o STF entendeu que aplicar-se-ia o princípio da insignificância. Ok. Então, fechamos aqui rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Passamos à próxima hipótese, então, do inciso segundo. E aí o inciso segundo traz um monte de hipóteses. Ele não é tão simples assim. Ele vai se desdobrando em hipóteses distintas aqui nessas qualificadoras do inciso segundo. A primeira delas é o abuso de confiança. Qualificadora do abuso de confiança. Então, a primeira hipótese do inciso segundo. O que é esse abuso de confiança? Vejam, essa confiança, pessoal, é esse vínculo de lealdade, de fidelidade entre o agente e a vítima. Existia uma real relação ali, de um vínculo de fidelidade, de lealdade, de confiança ali entre o agente e a vítima. Veja o que significa esse vínculo especial de fidelidade ou de lealdade. Que mero fato de a vítima trabalhar para o agente trabalhar para a vítima, ou ser uma empregada doméstica, por exemplo, um emprego, uma hospitalidade, recebeu na casa como visita, não quer dizer por si só que haveria abuso de confiança acaso essa pessoa praticasse o furto. Então veja, esse especial vínculo de fidelidade, de lealdade entre o agente e a vítima tem que ser comprovado concretamente. Né? Não basta ser a empregada que frequenta a minha casa. Tem que haver uma relação realmente de confiança em que eu deixava minha casa à vontade com ela, não é isso? Não deixava nada trancado, por exemplo. Né? É meu empregado, mas é um empregado que eu deixava cuidar do caixa, porque eu tinha uma relação especial de confiança. Então veja, a mera relação empregatícia, uma mera relação de hospitalidade, receber a pessoa na casa, etc., não quer dizer necessariamente que eu confio nela. Né? Que eu tenho uma relação especial de confiança, esse vínculo especial de confiança. Então o vínculo especial de confiança deve ser comprovado no caso concreto. Tá certo? Então, ficou bem compreendido isso aqui? Perfeito. E mais, a doutrina também entende que a coisa deve estar
na esfera de disponibilidade do agente, ou seja, ele praticou esse furto em razão da facilidade decorrente dessa relação de confiança. Então vejam bem, os dois requisitos: tem que haver um vínculo especial, comprovado de que havia uma relação de confiança da vítima para com o agente e que ele abusou realmente desta confiança, praticando aquele furto porque a coisa estava ali disponível para que ele praticasse a subtração em decorrência dessa relação de confiança. Se não há comprovação de que ele praticou esse furto em razão dessa relação de confiança e que qualquer pessoa poderia praticar aquele furto naquela hipótese, mesmo que não tivesse a confiança da vítima, não há que se falar do abuso de confiança. Tranquilo então, gente? Perfeito. Então, primeira hipótese é abuso de confiança. Segundo, fraude. Inciso segundo ainda, segunda hipótese, fraude. Essa aqui rende, tá? Rende, é costumeiramente encontrada em provas de concurso, costumeiramente encontradas na prática dos inquéritos policiais, dos processos ali, situações em que esse furto mediante fraude acontece e pode ser facilmente confundido pelo estelionato. Facilmente confundido pelo estelionato. Então vamos lá. Aqui, no furto mediante fraude, pessoal, o que acontece nesse caso aqui? No furto mediante fraude, o agente pratica a subtração da coisa e retira a coisa da vítima sem que ela perceba. Ele usa de um artifício como uma forma de relaxar a vigilância da vítima sobre a coisa, para que a coisa seja subtraída. Então, prestem bem atenção. O agente aqui neste caso, ele emprega a fraude, tá? Para que a vítima se distraia a sua atenção sobre a coisa, para que ele possa subtrair, tá? A vítima não entrega a coisa para ele, tá? Não há uma vontade bilateral da vítima de entregar a coisa para a gente, como acontece no estelionato. Depois eu vou explicar melhor a situação do estelionato. Mas aqui eu tenho meramente a acochambrar, ou seja, relaxar a vigilância da vítima. Um exemplo que eu já vi, um exemplo que o autor traz aqui, depois eu dou um exemplo meu aqui. Uma pessoa que se fantasia de funcionário de uma companhia telefônica para chegar na casa da pessoa, pedir para que ela deixe ela entrar, ou seja, está usando de uma fraude, né, de um artifício, né, está se passando por quem ela não é, para ter acesso à casa, e dentro da casa a pessoa vai ficar relaxada, vai ficar tranquila, né, o funcionário da companhia telefônica, o funcionário da NET que veio instalar aqui para mim, veio consertar, e aproveitando-se dessa situação, dessa distração que ela gerou na vítima, ela realiza a subtração da coisa. Perfeito então? Então, trata-se de subtração da coisa. Para subtrair a coisa, o agente emprega uma fraude que vai distrair a vítima, distrair a sua vigilância sobre a coisa que vai ser subtraída. Este é o furto mediante fraude. O que não se confunde com o estelionato. Nós vamos estudar o estelionato lá no artigo 171. No estelionato, o tipo penal vai dizer que o agente obtém uma vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante um artifício, um ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Veja aqui que no estelionato, o agente emprega uma fraude, um artifício, não para distrair a vítima para que ele subtraia a coisa, mas para que a vítima entregue a coisa para ele. Então aqui é uma vontade da vítima, ele quer a coisa e a vítima entrega para ele. Entrega, mas enganada, iludida, com a sua vontade viciada. Então essa é a distinção. Então se eu tenho alguma finalidade prática em distinguir o estelionato do furto mediante fraude, muito, tá certo? Eu tenho tipos penais distintos, com penas distintas. Estelionato, na sua forma simples, 1 a 5 anos de reclusão. Furto qualificado aqui, neste caso, mediante fraude, pena de 2 a 8 de reclusão. Momento consumativo e lugar da consumação. Vamos lá. Furto mediante fraude, o crime se consuma no momento em que o agente, empregando uma fraude para distrair a vítima, subtrai a coisa. Subtraiu a coisa da vítima, a vítima sofreu desfalque patrimonial, o crime se consumou naquele momento. Crime de estelionato, o agente empregou o ardil, o artifício, a fraude, um meio fraudulento para enganar a inteligência da vítima, iludindo a inteligência da vítima, induzindo ela ou mantendo ela em erro, para que a vítima entregue. E o agente só vai haver a consumação do crime de estelionato no momento em que o agente obtém a vantagem ilícita.
em prejuízo da vítima. Isso pode se dar em momentos distintos, pessoal. Essa discussão acontece às vezes em inquéritos policiais, em que eu tenho ali situações em que, no caso concreto, você tem uma certa dificuldade de vislumbrar se foi furto mediante fraude ou se houve estelionato, tá certo? Eu não vou deixar alongar mais agora, vou encerrar esse bloco, tá bom? E eu creio que por hoje eu não vou gravar mais, porque eu já estou ficando meio cansado, e a gente grava o restante da aula na próxima semana, tá bom? E aí eu falo mais um pouquinho a respeito de exemplos concretos e as repercussões práticas com relação à consumação, lugar da consumação do crime de estelionato e furto mediante fraude, para vocês conseguirem visualizar a distinção entre um e outro. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a nossa próxima aula.